Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus queridos, e nessa oportunidade, eu gostaria de falar sobre um dos temas mais relevantes e, por que não dizer, mais impactantes da Bíblia, que é justamente a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Mesmo que nós já tenhamos, quem sabe, muitos anos de fé, de vida com Deus, mas eu temo, meus amados, que nós ainda não tenhamos a dimensão exata do que seja essa graça, do tamanho, da magnitude dessa graça maravilhosa de Deus. Meus amados, e para falar sobre esse tema, eu gostaria de pegar duas passagens da Bíblia, uma no Antigo Testamento e a outra no Novo Testamento. Uma completa a outra, ou por que não dizer, ilustra a outra, né? A primeira delas, no Antigo Testamento, está em 2 Samuel, capítulo 9, nas expressões dos versos 6 e 7, que é uma passagem conhecida, que fala sobre Davi e Mefibosete. Mefibosete, ele era neto do rei Saul. O verso 6 desse capítulo 9 de 2 Samuel fala assim: Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre em minha mesa. E em Tito, capítulo 2, verso 11, fala: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Tem tradução que fala: se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Meus amados, eu tenho certeza que só a eternidade poderá explicar esta maravilhosa graça de Deus para com nós, seres humanos. Não tem jeito, gente. Só a eternidade para explicar. Não tem jeito. Hoje, nesse estágio físico aqui na Terra, nós só podemos usufruir dessa graça, agradecer a Deus por essa graça, gozar dessa graça, dos frutos dessa graça, mas entendê-la só a eternidade. Tenho certeza que na eternidade nós vamos entender a magnitude, o tamanho, a dimensão dessa maravilhosa graça de Deus. Meus queridos, nessa primeira passagem que eu li sobre Davi e Mefibosete, em 2 Samuel capítulo 9, versos 6 e 7, creio que você já conhece esta passagem. Ela fala, meus amados, quando Davi, ele já tinha estabelecido o seu reino, já tinha sentado no trono, né? Nós sabemos que não foi fácil, gente, para Davi. Embora que ele já tivesse sido escolhido como rei de Israel há muito tempo, há muitos anos, por Deus, né? Mas só depois de alguns anos é que ele realmente, de fato, ele foi reconhecido e empossado como rei de Israel. Por longos anos, ele teve que fugir do rei Saul, embora que Saul já tinha sido rejeitado por Deus, não é? Deus já havia rejeitado Saul e escolhido a Davi para reinar no seu lugar. Mas Saul não saiu imediatamente. Eu digo que tudo tem o seu tempo certo, tudo acontece na hora certa, na hora de Deus. E Davi, então, ele teve que correr durante muitos anos de Saul, que queria matá-lo, né? Queria matá-lo por inveja, por saber que Deus já havia escolhido Davi para sucedê-lo, né? Para sucedê-lo. Porque Saul tinha se mostrado o quê? Rebelde, desobediente aos propósitos de Deus, à palavra de Deus, às ordens de Deus. Até por isso, Deus já havia rejeitado. E Saul não aceitava isso.
Então Saul passou perseguindo a Davi pelo menos uns 13 a 15 anos. Até que chegou a hora certa, Saul morreu, Davi subiu no trono, foi empossado, organizou as coisas ali, estava tudo certo. Sabe, amados, eu fico pensando, naquela época, era muito comum quando um rei subia no trono, e principalmente quando o seu antecessor era um adversário dele, não gostava dele, era muito comum, quando ele subia no trono, ele assentava no trono, ele destruir, ele mandar matar, ele acabar com a descendência do seu antecessor, até mesmo para assegurar, para dar estabilidade para o seu reino. Era comum isso. Davi, por exemplo, se ele quisesse exterminar com toda a descendência de Saul que havia morrido, embora que Jonathan, filho de Saul, era amigo dele, mas se ele quisesse exterminar com toda a descendência de Saul, ele poderia, porque Saul, como eu disse, venho dizendo aqui nesta palavra, era um adversário dele terrível, odiava ele, mas Davi tinha um coração bom, gente, tinha um coração de Deus. O coração de Davi não era rancoroso, não era vingativo, como hoje o coração de muitos ditos cristãos não é? Rancoroso, vingativo, não perdoa. O coração de Davi não era assim. Até por isso que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração muito bom. E quando o seu reino estava já estabilizado, um belo dia, lá estava ele assentado no trono, quando ele pensou, será que ainda tem alguém da descendência de Jonathan, meu amigo, que era filho de Saul? Tem alguém ainda para que eu possa demonstrar a bondade de Deus para com ele? Veja, não a bondade dele próprio, mas a bondade de Deus para com ele, não é? E disseram, olha, ó rei, tem um ainda, mas eu não sei se vale a pena, porque Jonatas também já havia morrido, nós sabemos disso, né? Ou seja, tanto Saul, o pai, como Jonatas, o filho, já havia morrido. E então disseram, olha, tem um, mas eu não sei se nem vale a pena, ele é um aleijado, ele é um coxo, como diz, ele é um cão morto, digamos assim, né? Davi falou, não diga isso, estou dizendo em outras palavras, traga ele a mim, quero conversar com ele. Quando Mefibosete chegou até Davi, meus amados, eu imagino que ele deve ter chegado até tremendo de medo, pensando, agora eu vou morrer também, agora não tem jeito, meu avô era uma peste, perseguiu o nosso rei, agora ele vai me matar, vai vingar. Qual foi a sua grata surpresa, meus amados? Quando Mefibosete apareceu, Davi falou, Mefibosete, ele falou, eis-me aqui, teu servo. Se prostrou diante de Davi, como era costume naquela época, né? Se reverenciar aos reis. E Davi falou para ele, Mefibosete, se eu falar uma coisa para você, eu vou devolver toda a terra que era do seu pai, toda a terra que era do seu avô, Saul, vou devolver tudo para a sua família, para os seus filhos, tá? Para que vocês não fiquem na miséria. E você, eu ainda quero fazer mais ainda. Você vai morar no meu palácio e você vai comer pão na minha mesa todos os dias da sua vida. Meus queridos, imagina a surpresa. Eu imagino que Mefibosete quase desmaiou, quase caiu de costa. Poxa vida, mas como? Aliás, foi praticamente isso mesmo que ele falou, não é? Quem sou eu, rei? Por senhor tratar assim, dessa maneira? Quem sou eu, um cão morto? Davi falou, não, mas é isso, em outras palavras, que Deus tem tocado no meu coração para fazer para com a sua vida e para com a sua família. E assim aconteceu, amados. Davi devolveu tudo que era da família de Mefibosete, né, do avô, do pai, Jonathan, e ele mesmo ficou comendo pão, se alimentando, comendo junto com os demais filhos
de Davi na mesa de Davi, todos os dias da sua vida. E é por isso, meus amados, que nessa segunda passagem que lemos em Tito 2:11, que fala que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos nós. Sabe, amados, é muito importante entender uma coisa: Mefibosete, ele é um retrato da humanidade, ele é um retrato meu, ele é um retrato seu, você que está ouvindo essa palavra agora. Ou seja, daquela pessoa que não merece nada, mesmo sendo cristão, é falho, é pecador, é miserável. Ele é retrato também da humanidade caída, da humanidade pecaminosa, da humanidade que está longe de Deus. E Davi, ele é o retrato de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, que embora a humanidade não merecesse, ele veio ao mundo, ele se tornou carne e habitou entre nós. Ele sofreu, ele foi insultado, ele foi ultrajado, ele apanhou, ele foi crucificado, ele foi morto, ele teve o seu corpo transpassado por lanças, tá? Ele teve uma coroa de espinho na sua cabeça, ele morreu, ele ficou 3 dias e 3 noites morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Tudo isso ele fez por quem? Pela uma humanidade caída, fracassada, destruída, totalmente entregue ao pecado e nas mãos do diabo. E mesmo, gente, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, mesmo quando nós nos tornamos filhos de Deus, ainda assim não merecemos nada. Nada. Tudo que recebemos de Deus é por pura graça, é por esta maravilhosa graça. Toma cuidado, você que está me ouvindo agora esta palavra. Quem sabe você é uma pessoa que tem talentos que Deus deu, tem dons, você prega muito bem, você canta muito bem, você toca instrumentos muito bem, você ensina muito bem, ou faz qualquer outra coisa na obra de Deus. Quem sabe você é aquela pessoa multiuso na obra de Deus, e isso em algum momento pode induzir você a pensar que é alguma coisa, que merece alguma coisa da parte de Deus, porque Deus com certeza tem te abençoado, porque Ele tem nos abençoado, e talvez você pensa que você, ou talvez nós pensamos que nós merecemos aquilo que Deus tem nos feito. Deus tem me abençoado, mas eu também, eu sou assim, sou assado, faço isso, faço aquilo, sei mais o que tem. Nada disso, gente, nada disso. Tudo pela sua maravilhosa graça. Recebemos tudo pela graça. Pela graça recebemos o que não merecemos. Pela misericórdia não recebemos o que merecemos. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Tudo é a graça de Deus. A Bíblia fala, meus amados, no capítulo 3, versos de 10 a 12 de Romanos, fala que não há nenhum que faça o bem, que todos se extraviaram. Vale a pena você conferir essa passagem de Romanos 3, de 10 a 12. Fala que todos estão longe de Deus, tá? Todos, não é um ou outro, não é esse ou aquele, não. Todos nós estamos longe de Deus. Fala aqui, Romanos capítulo 3, versos de 10 a 12. Fala, como está escrito: não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Olha aí, inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum sequer. Então, tudo que nós recebemos de Deus é pela sua maravilhosa graça. É motivo, gente, só de agradecer a Deus.
Só de agradecer. Como eu disse no começo desta palavra, só a eternidade vai revelar a magnitude, o tamanho dessa graça. Tá? Então, eu quero deixar essa palavra para você que está ouvindo agora. Eu estou falando sobre maravilhosa graça. Cuidado com o coração, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso. Em algum momento, o nosso coração pode tentar nos convencer de que temos alguma coisa de nós mesmos, que merecemos alguma coisa de nós mesmos, mas isso é o engano do coração. Se acontecer, é o engano do coração. Pode repreender. É engano do coração, porque ninguém merece nada. Tudo recebemos pela sua maravilhosa graça. O que é graça? Favor imerecido, tá? Aquilo que eu não mereço, mas recebo por pura misericórdia de Deus. Tá bom, queridos? Então é isso, que Deus te abençoe ricamente. Eu espero que o Espírito de Deus tenha falado no seu coração através desta palavra. Fique na paz do Senhor Jesus.